pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Hoje vamos falar um pouco, foi um pedido feito na live ontem, e muita gente já tem pedido para me citar isso. Então eu vou ler algumas matérias aqui sobre a questão do mistério da Arca de Gabriel, que já está na Antártida. E a gente vai tentar entender aqui, a Arca de Gabriel é um artefato, né, que foi encontrado em Meca, tá, no Templo do Islã lá. E aí várias autoridades foram contactadas por conta de alguns acontecimentos que ocorreram após a tentativa de remoção desse artefato. Havia um canteiro de obras, onde uma obra estava sendo feita lá naquele templo de Meca, e foi encontrado esse artefato, e na tentativa de mover ele, em alguns acontecimentos, eu sei que muita gente já falou sobre esse assunto, mas como tem muita gente pedindo para falar, então eu vou citar esse assunto aqui, porque é algo de suma importância. Então tem todo um processo relacionado a isso. A gente fala aqui sobre anjos caídos na Antártida, sobre todos esses mistérios, e a Arca de Gabriel vem para somar. Tanto que ela foi levada para onde, gente? Para onde foi levada a Arca de Gabriel? Para a Antártida, ok? Então vamos lá, eu vou ler essa matéria aqui, que foi algumas que eu já achei das mais interessantes. Depois eu vou ler um pouquinho de outra, para vocês entenderem o que ocorreu, que fato ocorreu em 2015. Está aqui o título da matéria: Arca de Gabriel, uma arma de Deus encontrada em Templo do Islã. Arca de Gabriel, um artefato milenar oculto protegido sob as fundações do templo mais importante do Islã, resgatado pelos russos e levado às pressas para a Antártida. Olha que coisa interessante. Assim que foi resgatada pelos russos, o pessoal mandando mensagem aí pelo Facebook, assim que foi resgatada pelos russos, foi levado às pressas para a Antártida. Por que será? O que tem na Antártida de tão importante para ser levado esse artefato diretamente para lá? É o que a gente vem dizendo aqui, né? Seria este artefato algum tipo de arma alienígena? Aí o pessoal já aquela coisa de querer atrelar para coisas alienígenas. Infelizmente, o universo Star Trek prejudicou muito o entendimento das coisas, né? Existem extraterrestres, gente? Existe, mas os extraterrestres, eles estão aqui desde o princípio, tá? São seres extradimensionais, são os anjos caídos, são esses que são os verdadeiros extraterrestres. É o que vem por aí, agenda alien, são esses que serão libertados para serem contra nós, ok? Então, vamos lá. Arca de Gabriel. Um relatório de Sorchafal é pensado para ser o nome de caneta usado por David Budko, produziu uma reivindicação, produziu por reivindicações do Ministério de Defesa russo, que tem turno do Kremlin. Este relatório afirma que dois satélites, a gente fala que a gente sabe que é drone, das forças aeroespaciais foram utilizados para a proteção do navio de pesquisa militar da Federação Russa, Almirante Vladimirsky, que deixou o porto da Arábia Saudita de Jeddah em 2015. Okay? Então os russos foram até Meca, foram contactados pelos sauditas. O líder religioso da Igreja Ortodoxa foi contactado, assim como o Putin, para ir até a Arábia Saudita para remover aquele artefato que foi encontrado em Meca por conta das grandes catástrofes que ele operou lá. Então vamos aí, ó. Aparentemente levando consigo um misterioso objeto chamado Arca de Gabriel. Então tá aí as imagens, tá? Do navio militar que estava levando a Arca de Gabriel. Foi levada para onde? Diretamente para a Antártida, ok? De acordo com o relatório, Putin considerou esse objetivo tão importante que ele convocou navios de guerras navais, incluindo, olha quantos navios ele convocou para fazer o transporte da Arca de Gabriel. O cruzador de mísseis guiados, o Varyag, o destruidor da classe Sovremene, Boris Butoma, o poderoso reboque de salvamento, a Alatal, para acompanhar o almirante, olha quantos navios, hein? No Oceano do Sul, que fornece a proteção enquanto navegou até a Antártida. Claramente, só para levar esse artefato, quantos navios de guerra russos foram utilizados, tá? Claramente, a Arca de Gabriel tem enorme significado para o presidente russo e para a Igreja Ortodoxa. Olha aí. O navio Almirante Vladimirsky
de investigação começou esta missão Top Secret em 6 de novembro de 2015, quando ele partiu de Kronstadt na primeira expedição da Antártida, da Federação Russa em 33 anos. Retornou em abril de 2016. Então ele foi até a Antártida levar esse artefato em novembro de 2015 e retornou em abril de 2016, ok? Olha lá, o líder da Igreja Ortodoxa acompanhou, tá? Todo esse trajeto. Olha aí, ó, que coisa interessante. O Mod russo, que é o líder religioso da Igreja Ortodoxa, disse que o objeto colocado a bordo do navio possuía crítico militar religioso significado. Ok? Foi o que ele disse. Este projeto militar começou em 25 de setembro de 2015, quando os representantes do custodiante das duas mesquitas sagradas de Meca, na Arábia Saudita, contactaram Sua Santidade, o Patriarca Kirill, de Moscou, sobre o antigo dispositivo ou arma que foi descoberto sobre a mesquita, a principal mesquita lá, a de Meca, né? Eles estavam fazendo uma obra, o pessoal lá do templo lá da mesquita de Meca, e contactaram, só que algumas coisas aconteceram que eles perceberam e contactaram aí o patriarca da Igreja Ortodoxa para ajudá-los, né? Durante um projeto de construção iniciado em 2014, aparentemente os sauditas estavam muito nervosos para mover este objeto, desconhecido por eles mesmos. Daí eles pediram ajuda russa. Além disso, o trabalho de construção estava sobre a mais importante mesquita islâmica do mundo. Então, quando eles encontraram o artefato, eles tentaram mover e ocorreu algumas coisas que eles tiveram que pedir ajuda aos russos, ok? Tá aí, ó. Olha o canteiro de obras aí, tá? Da obra que eles estavam fazendo e onde na mesquita lá de Meca, a principal mesquita islâmica do mundo. E aí, nesse canteiro de obras, eles encontraram esse artefato. E quando eles tentaram mover, vamos lá. Este misterioso dispositivo ou arma foi descoberto em 11 de setembro de 2015. Até a data, né? 11 de setembro, olha só. Sempre, vocês podem ver que está tudo interligado, né? Por um grupo de 15 homens, olha só. Que na tentativa de remover este misterioso dispositivo foram mortos instantaneamente por uma enorme emissão de plasma. Olha aí, galera. Os 15 funcionários lá da obra tentaram remover o artefato, mas todos eles foram fulminados instantaneamente por uma enorme emissão de plasma. A expulsão de plasma do solo foi tão poderosa que derrubou um guindaste de construção, matando pelo menos mais 111 pessoas, ok? Na área circundante. Como cobertura, os sauditas alegaram que os ventos fortes derrubaram o guindaste, sobre matar muçulmanos que frequentavam serviços de oração em Meca. Então, uma enorme emissão de plasma, inclusive tem a fotografia, tá? Eles disseram que foi um vento que derrubou um guindaste para poder deschavar, mas não, foi uma enorme emissão de plasma. Uma segunda tentativa de remover esse misterioso dispositivo ou arma foi feita no dia 24 de setembro. Isto provocou outro lançamento de plasma que matou mais de 2.000 pessoas e dezenas de milhares de pessoas correram em pânico. As autoridades sauditas culparam essas mortes em pânico humano causado pela debandada. Então, quando emitiu o plasma, matando mais de 2.000 pessoas, a igreja, os líderes religiosos lá do templo, eles alegaram que foi a debandada, a correria que matou essas 2.000 pessoas e não a descarga de plasma em si. Então vamos lá. Abaixo uma foto da descarga elétrica ou plasma no canteiro de obras. Olha aí o que aconteceu quando eles tentaram remover o artefato. Olha aí, ó. Olha a descarga de plasma que o artefato aí. Eu tenho as imagens, tá? Não tem nem para onde correr, né? Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras aí. Isso que causou a debandada aí, mais de 2.000 mortos, segundo eles, os líderes do templo lá. Tá aí as imagens da descarga de plasma. Após o segundo número de mortes catastróficas, o Santo Patriarca Kirill foi contactado pelos emissários da Grande Mesquita. Então, os emissários da Mesquita contactaram lá o líder religioso da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa Russa possui um dos mais antigos manuscritos islâmicos. Foi salvo dos cruzados católicos romanos de 2004 a.C., quando os católicos saquearam a Igreja da Sagrada Sabedoria, que os muçulmanos renomados Hagia Sophia
em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. O manuscrito foi intitulado Gabriel, Instruções para Mohamed. Instruções de Gabriel para Maomé. Então, como os árabes sabiam que a Igreja Ortodoxa possuía esse manuscrito aí, antigo, né, Instruções de Gabriel para Maomé, então eles contactaram os árabes, os muçulmanos aí contactaram o líder religioso, porque ele tinha esse livro aí, Instruções de Gabriel para Maomé. O relatório russo explica algo que é praticamente desconhecido no Ocidente: o fato de que as cruzadas católicas romanas não eram apenas contra a expansão do Islã, mas também contra aqueles que praticavam a fé ortodoxa russa. E é por isso que durante as cruzadas a Igreja Ortodoxa Russa não só protegeu suas próprias bibliotecas religiosas, mas também as que pertenciam aos muçulmanos. Então, a arca foi enterrada ali. A arca estava enterrada sobre o solo de Meca, né? E quem detinha o manuscrito com essas instruções era a Igreja Ortodoxa. Por isso, eles foram contactados aí pelos muçulmanos aí da mesquita de Meca, quanto ao artefato encontrado. O conteúdo deste antigo manuscrito islâmico, que tem um intrigante título de Instruções de Gabriel a Maomé, foi alegadamente dado a Maomé pelo próprio anjo Gabriel, segundo consta aí, numa caverna chamada Hira, situada na montanha chamada Jabal An-Nur, perto de Meca. A arca de Gabriel foi confiada aos cuidados de Maomé. Esta arca possui imenso poder satânico, diz aqui. Maomé, no caso, foi proibido de usá-la porque Gabriel alegou que pertencia a Deus apenas. Gabriel disse que iria ser enterrado em um santuário, no lugar de culto que os anjos usaram antes da criação do homem. Em Meca, até sua descoberta futura nos dias de agora, que significa literalmente o dia da ressurreição. Então tá aí. Agora vamos lá, vamos ao que interessa. O relatório russo do MOD quase não menciona as conversas realizadas entre sua santidade, patriarca Kirill, e os emissários da grande mesquita em relação à misteriosa arca de Gabriel. No entanto, o que claramente reconhece é que quando o presidente Putin foi informado pela primeira vez desta grave situação, em 27 de setembro de 2015, Putin imediatamente contactou seus superiores militares e ordenou a missão de levar a arca para a Antártida. Ok? Observe também que 3 dias depois, no dia 30 de setembro, olha o que aconteceu. A Força Aérea Russa começou a bombardear alvos da ISIS na Síria. Isso poderia ter sido uma distração para afastar os olhos do mundo do que estava acontecendo com o transporte da arca de Gabriel. Então você vê que eles começaram a bombardear alvos sírios para poder distrair o mundo, né, sobre esse transporte e sobre a missão de remover lá a arca de Gabriel e levar ela para a Antártida. Aí está falando aqui sobre, lembra o filme, né? Então vamos lá. Então agora eu vou ler outra matéria aqui, que continua falando agora da reunião que foi feita entre o líder, o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa, que se reuniu com o Papa Francisco, ok? Sobre essa situação também. Aí, galera, voltando aqui, quem se lembra dessa reunião histórica entre o Papa Francisco e o líder patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa? O líder da Igreja Católica e o líder da Igreja Ortodoxa se reuniram. Quem lembra dessa reunião? Por que houve essa reunião em Cuba? Por quê, gente? Justamente por conta dessa situação que envolve a Arca de Gabriel. Em 2016, em fevereiro de 2016, enquanto a arca estava sendo transportada, tá, para a Antártida, eles se reuniram ali, ó. Papa Francisco à esquerda e o patriarca Kirill à direita se encontraram em Cuba em 12 de fevereiro de 2016. Embora a natureza exata das conversações entre o Papa Kirill, entre o patriarca Kirill e o Papa Francisco permanecem classificados em nível muito mais elevado, em seguida nós estamos concedendo acesso por analistas neste relatório feito pelo Estado de que um manuscrito antigo secreto foi dado ao patriarca Kirill pelo Papa Francisco. Então o Papa também possuía, o Papa Francisco ele possuía um manuscrito e que entregou ele ao patriarca Kirill sobre a situação da Arca de Gabriel. Olha só, pelo Papa Francisco, que refere-se à Arca de Gabriel, cuja lenda por trás
dele alega que foi escrito diretamente pelos observadores descritos no livro de Enoque. Então, esse livro, esse manuscrito que o Papa entregou ao patriarca, queria onde que o Papa entregaria uma relíquia, né, um manuscrito da Igreja Católica ao líder da Igreja Ortodoxa? Obviamente só se fosse algo muito importante. Então o Papa eles se encontraram e o Papa entregou esse manuscrito a ele. E esses manuscritos teriam sido escritos diretamente pelos observadores, anjos descritos no livro de Enoque, ok? E aqui nós vemos a missão russa, tá? Olha quantos navios foram utilizados aí para levar a Arca de Gabriel até a Antártida, ok? E aqui nós estamos vendo aí o líder ortodoxo lá na Antártida. Quem não lembra, a visita do líder, o patriarca, o líder da Igreja Ortodoxa lá na Antártida para levar a Arca de Gabriel. O patriarca queria o líder da Igreja Ortodoxa russa, chega à Antártida em 18 de fevereiro. Você vê, ele se encontrou com o Papa, olha aí galera. Ele se encontrou com o Papa no dia 12 de fevereiro para pegar o manuscrito, enquanto os russos transportavam a Arca de Gabriel para a Antártida. E depois ele chegou lá na Antártida, depois de pegar o manuscrito com o Papa Francisco, o líder ortodoxo chegou na Antártida no dia 18 de fevereiro. Certo? De acordo com este relatório, que havia relatado anteriormente em nosso relatório de 16 de novembro de 2015, que a Igreja Russa, que a Rússia começava a transportar da Arábia Saudita a misteriosa Arca de Gabriel até a Antártida. A misteriosa Arca de Gabriel foi descoberta pela primeira vez em Meca em 12 de setembro, e conta toda aquela história de novo, né? Sobre a morte de várias pessoas. E aí está aí, a Arca de Gabriel finalmente foi levada até a Antártida. Então, gente, existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Obviamente que nós estamos no fim dos tempos, muita coisa estão sendo reveladas. A Arca, resumindo todo esse processo, a Arca foi encontrada em Meca, tá? Eu li a matéria aqui, mas eu vou dar um resumo geral aqui agora. A Arca, eles estavam fazendo uma escavação, uma obra em Meca, e a Arca foi encontrada. Na primeira tentativa de remoção dessa Arca, 15 funcionários e mais centenas de funcionários morreram com a descarga de plasma, com a queda dos guindastes, e várias pessoas morreram. Aí teve uma segunda tentativa, onde outra grande descarga de plasma foi detectada e matando milhares de pessoas. E cada vez eles atrelando as mortes a uma coisa, no caso do guindaste foi o vento, no caso da segunda tentativa foi a debandada das pessoas que correram, que causaram as mortes. Então, eles não conseguindo remover o artefato, eles convidaram, porque eles sabiam que o patriarca russo, líder da Igreja Ortodoxa, ele possuía um manuscrito que se denominado Instruções do Anjo Gabriel a Maomé. Então, eles convidaram o patriarca russo, e aí Putin, sabendo disso, convocou os militares para ir até Meca para remoção do artefato, depois de ler o manuscrito, depois do líder religioso informar como poderia ser removido. Então eles colocaram em navios de guerra, vários navios para essa debandada, saindo da Arábia Saudita em direção à Antártida. Depois o patriarca russo foi até Cuba se encontrar com o Papa Francisco. O Papa Francisco lhe entregou esse manuscrito, e o patriarca russo, com o manuscrito na mão, viajou até a Antártida aí, como você pode ver, para as últimas instruções, que é para fazer alguma coisa com a Arca, que a gente não sabe o que é. Mas que a Arca, ela é poderosíssima, ela descarrega fortes cargas de plasma, né, na atmosfera, matando milhares de pessoas. Então são essas as informações que a gente tem, tá aí, as imagens aí da descarga de plasma que foram soltos por esse artefato encontrado. Então tá aí o encontro, né, dos líderes. Tá aí, tá aqui, sabe que a Igreja Ortodoxa tem a Igreja Trinity na Antártida, Santa Ortodoxa Russa, Igreja Trinity na Antártida, ok? Então tá aí. Como a gente diz, né, gente? Essas são as informações que a gente tem por enquanto da questão que envolve a misteriosa Arca de Gabriel, que foi levada até a Antártida. Agora não sabemos porquê, não sabemos os motivos, mas toda essa
esse mistério envolto nessa história aí é tudo que a gente pode avaliar aqui por enquanto, ok, pessoal? Então agradecer a todos os irmãos que pediram para me trazer essa matéria aqui, e é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.